avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Verso 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais eu passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos. Verso 27. Pois eu não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite com lágrimas. Verso 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre os que são santificados. Não cobicei prata e nem ouro e nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo que eu fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos e orou. Todos choraram muito e abraçaram-o e o beijaram. E o que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então acompanharam até o navio. Amém? Você pode tomar assento. Deus, Ele tem sido misericordioso e gracioso com todos nós. De tempo em tempo, Deus, Ele sempre tem algo novo e algo diferente para nos conduzir, a nos levar àquilo que é o seu propósito eterno. De fazer com que pessoas pecadoras, homens, seres criados, corrompidos pelo mal, se transformem em mais semelhança do seu Filho. Mas há sempre, da nossa parte, um interesse em querer se submeter ao processo em que Ele nos coloca, sempre. Eu preciso ter um coração disposto e inclinado à plena e absoluta vontade dEle, a todo tempo e a todo instante. Não adianta só eu saber aquilo que Ele quer para a minha vida, é necessário que eu me coloque dentro dessa vontade, dentro daquilo que Ele tem para realizar em mim. E nem sempre o processo ele é tão fácil assim, ele é tão simples. Tem um tempo em que a gente se alimenta daquilo que as pessoas estão dispostas a oferecer. Mas tem um outro tempo, que é o tempo da maturidade, é o tempo da responsabilidade, em que eu vou começar a permitir que aquilo que um dia foi semeado em mim, ele comece a fluir através de mim, comece a ser transferido através da minha vida. E quando a gente se coloca nessa posição de passar aquilo que um dia eu recebi, às vezes é pesado, às vezes é um pouco cansativo, às vezes é um pouco desgastante, às vezes. Porque você tem que passar por momentos de extremo desafio. Porque você tem que tomar decisões em que, pelo racional e pela lógica e pelo momento, não seria aquilo que você deveria fazer. Mas é necessário com que eu viva sob a direção do Espírito. É necessário que eu seja sensível a Ele a todo tempo. Porque nem sempre aquilo que o Espírito vai mandar que eu faça, vai me direcionar que eu faça, é aquilo que eu acho que eu deveria fazer. Ou que a maioria ao meu redor acha que eu deveria fazer. Então entender o tempo e o momento de Deus não é algo tão simples e algo tão fácil. Porque geralmente quando você se submete a entender o tempo e o momento e se submeter à vontade de Deus, você vai ser criticado, você vai ser chamado de louco. Porque
por naturalidade, as pessoas já vão procurar alguma coisa para dizer que você é uma pessoa em que não vive aquilo que você prega. Que você não é uma pessoa que faz aquilo que você anuncia. É natural do ser humano, hoje, quando eles percebem ou descobrem que você declara uma fé, que você faz parte de uma comunidade, que você faz parte de uma igreja, é natural dele começar a observar a tua vida para tentar achar algum resquíciozinho assim de falha e de erro, para dizer que você não é aquilo que você fala, ou que você não vive de acordo com a verdade, ou que você não cumpre os mandamentos, ou que você não é semelhante a um filho de Deus. Então é muito natural do ser procurar erros e falhas uns nos outros. Então o tempo da maturidade, da responsabilidade, o tempo em que você começa a transmitir aquilo que recebeu, é um tempo pesado, é um tempo cansativo, é um tempo em que você se desgasta muito. Só que eu preciso entender uma coisa, e é o que o apóstolo Paulo entendeu, que cada um ele tem que funcionar naquilo que foi chamado para fazer. Cada um tem que trabalhar sob a medida de Deus. Cada um tem que viver de acordo com aquilo que está vibrando dentro de nós, de acordo com aquilo que incendeia o nosso coração. Porque se eu não entender aquilo que vibra, aquilo que arde dentro de mim, eu sempre vou viver frustrado. Se eu não trabalhar sob a orientação, sob a direção do Espírito, eu vou viver uma vida para sempre frustrado. Eu tenho que entender que o meu chamado, ele tem uma medida para ser trabalhada. Eu tenho que entender que a minha condição, ela tem uma medida a ser trabalhada. É necessário entender essas coisas, para que a gente cresça e amadureça como filhos. Para que realmente eu consiga revelar a graça de Deus, sem com que o meu trabalho ele se torne cansativo para mim. A gente tem percebido que aquilo que a igreja tem feito parece que tem produzido mais mal do que bem. É como se o nosso trabalho está afetando a nossa vida. Mas não é assim, gente. Se aquilo que eu faço está me ferindo, alguma coisa está errada. E eu meditando sobre a vida do apóstolo Paulo, eu percebi que normalmente quando aquilo que eu estou fazendo está me cansando, é porque eu não estou trabalhando de acordo com a medida dele. É porque eu não estou fazendo aquilo que realmente eu deveria fazer de acordo com a vontade. Não de acordo com aquilo que eu aprendi, ou com aquilo que eu ouvi, ou com aquilo que eu estou acostumado a ver. A questão não é fazer, gente, aquilo que todo mundo está fazendo. É fazer aquilo que nós fomos vocacionados e chamados a fazer. Amém. Não é viver como todo mundo está vivendo e querer produzir a mesma coisa que todo mundo está produzindo. Não é dar resultado, é produzir fruto. O resultado ele é estanque. Mas o fruto ele é permanente, ele replica. O resultado ele é imitado, mas o fruto ele é replicado. Ele é replicado. Eu não preciso trabalhar para dar resultados. Eu tenho que trabalhar para produzir fruto. Eu tenho que me esforçar para gerar aquilo que vai reproduzir. Não aquilo que vai impressionar as pessoas ou que vai massagear o meu ego. Eu preciso trabalhar para produzir aquilo que vai ser replicado. Então essa é a condição responsável. É tomar conta da minha vida sabendo que tudo enquanto eu faço, eu vou replicar isso. Todas as minhas ações, as minhas atitudes, futuramente ela vai reproduzir um ser praticamente parecido comigo. Uma vez que você assume uma posição em que as pessoas consideram e tornam a sua palavra relevante e a tua postura relevante, toda pessoa que te olha como um exemplo, ela vai imitar aquilo que você é. Então existem pessoas em que a fé dela é você. É inevitável isso. Até o tempo da maturidade, até o tempo em que ela vai crescer no entendimento, a fé dela é você. Você, até aquele momento, é o único exemplo de transformação, até aquele momento é o único exemplo de fé,
É o único exemplo de que Deus ele é poderoso para transformar e para salvar. Então, enquanto essa pessoa está nessa condição, é necessário com que eu tenha cuidado e cautela para que ela não seja parecida comigo, mas para que ela que ela cresça e seja formada de acordo com aquilo que é a verdade, até que ele amadureça. Quando ele amadurecer, a gente entra no texto. Quando eles entenderem, a gente entra no que Paulo chegou na igreja de Éfeso e fez aqui. É você deixar com que eles amadureçam e que eles vivam pela graça e pelo poder do Espírito. Mas até então é necessário com que eu viva de acordo com aquilo que é a verdade, não de acordo com aquilo que eu acho que eu devo viver. O verso 17 diz que quando Paulo chegou a Mileto, ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Versículos anteriores diz que Paulo ele não queria se demorar na província da Ásia, porque ele precisava chegar a Jerusalém antes da festa do Pentecostes. E uma das primeiras coisas, quando Paulo começa a falar aos presbíteros, ele diz assim: olha, vocês sabem como eu vivi entre vocês desde o dia em que eu cheguei à província da Ásia. Vocês conhecem a minha postura, vocês conhecem quem eu sou e como eu vivi no meio de vocês. Eu não deixei de pregar nada daquilo que fosse proveitoso. Vocês conhecem as provações, vocês sabem das conspirações dos judeus contra a minha vida, mas mesmo assim eu não deixei de pregar nada que fosse proveitoso. Dia e noite, com lágrimas e com humildade, eu vivi no meio de vocês. Eu testemunhei do Evangelho da graça de Deus e eu deixei bem claro que vocês devem se arrepender com fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele, quando viveu entre os irmãos, ele deixou um exemplo de vida. É o modelo. E ele vai dizer que durante 3 anos ele ensinou. Esse é o primeiro ponto, gente, que eu queria falar com vocês. Para tudo existe um tempo. Para tudo existe um tempo. Principalmente para quem se propõe a ensinar e a se colocar na condição de educador. Para tudo existe um tempo determinado. A gente tem que entender que não é para sempre que você vai ficar naquele mesmo lugar. Alguns sim. Alguns são plantados no lugar, mas outros não. Isso tem muito a ver com entender o chamado e a vocação. O apóstolo Paulo é chamado de apóstolo. Apóstolo, ele tem aquela função de lançar o fundamento, de começar uma obra. Então, geralmente, o apóstolo ele não tem um lugar fixo. Ele sempre anda de lugares em lugares, de lugares em lugares. E é necessário entender qual que é o meu chamado e qual que é a minha vocação. Assim como ele compreendeu, devido ao entendimento da sua vocação, ele entendeu que para tudo existia um tempo determinado. Que a estadia do apóstolo Paulo naquele lugar não seria permanente. Chegaria uma hora em que ele deixaria os irmãos. Por que eu estou falando isso, gente? Sabe o que eu tenho observado? É que existe muita gente cansada. Existe muita gente frustrada. Porque semeia, porque ensina, porque aconselha, porque orienta e não vê resultado. Porque fala, porque ora, porque jejua e não vê frutificando nada. Só que, gente, eu preciso entender o tempo e o momento. Às vezes você vai semear, às vezes você vai plantar e você não vai ver isso frutificar. Às vezes pessoas vão passar pela sua vida por um instante, você vai lançar a semente e essa pessoa ela vai frutificar em um lugar muito distante do seu. Eu não tenho que querer exigir com que o outro frutifique com aquilo que eu semeei. Eu não tenho que exigir que eu tenha que ver aquilo frutificar na vida dele. Eu tenho que trazer paz para o meu coração e ter a consciência de que, como o apóstolo Paulo falou, eu não deixei de ensinar a vocês nada que fosse proveitoso. Eu sempre proclamei dia e noite com lágrimas e com humildade a verdade do Evangelho da graça de Deus. Eu tenho que ter a plena convicção e a plena certeza de que eu estou ensinando aquilo que é a verdade. Porque no tempo certo, no tempo determinado, vai frutificar e vai florescer, gente.
Eu não posso viver frustrado porque eu estou falando e as pessoas não estão ouvindo. Eu não posso ficar decepcionado com as pessoas porque eu ensino, porque eu dedico a minha vida, porque eu desgasto a minha vida e elas não estão nem aí para isso. A palavra de Deus, como diz o autor aos Hebreus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela é penetrante. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Só que eu não sei a que profundidade a palavra que eu lancei, ela alcançou. Eu não sei até onde ela conseguiu penetrar. Mas uma coisa é certa, gente. Ela sempre alcança o seu propósito determinado. Sempre. Ela nunca volta vazia. Eu preciso entender, nós precisamos entender que a paz ela tem que reinar no meu coração. Que mesmo que de imediato eu não veja fruto, a semente está ali. O Espírito está trabalhando. Ele está produzindo o que é necessário. Ele vai gerar aquilo que o propósito da semente foi criado para gerar. Paz no coração. Amém? Viver de acordo com a verdade e nunca negar a verdade do Evangelho para ninguém. Viver com sinceridade. E Paulo diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que ali me acontecerá. E em seguida ele diz: agora, eu sei que nenhum de vocês, entre os quais eu passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro que hoje eu estou inocente do sangue de todos, pois eu não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele os comprou com o seu próprio sangue. Olha o que ele diz: eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês dia e noite e com lágrimas. Isso que eu acabei de ler é o ponto principal. É o motivo pelo qual Paulo chama os irmãos. Paulo durante 3 anos semeou aquilo que era verdade, aquilo que era bom. Só que ele parte com o coração meio que despedaçado. Porque ele sabia. Ele não diz assim: provavelmente acontecerá isso. Pode ser que aconteça. Não, Paulo diz assim: que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e gente do meio de vocês tentarão torcer a verdade para atrair os discípulos. Eu creio que Paulo ele não fala isso com alegria, mas com pesar no coração. Vou falar uma coisa para você, gente. Eu não sei, mas parece que as pessoas elas têm assim aquela impressão de que as pessoas que ensinam, as pessoas que orientam, fazem isso por certa obrigação ou com alegria. Só que presta atenção numa coisa. Uma vez eu falei sobre isso quando Paulo está indo em direção a Roma, que ele ia no barco, que Paulo ele, naquele barco de prisioneiro, ele se tornou pastor daquela navegação. Nesse dia eu falei sobre conselheiros, sobre você ser um conselheiro. E eu tenho observado que as pessoas olham pra gente assim e acham que a gente faz isso daqui por brincadeira, que a gente ensina porque gosta de ensinar, mas não é bem isso. A gente fala daquilo que é verdade porque conhecemos o quão é difícil hoje em dia você levar uma vida com Deus. Nós conhecemos os desafios. Nós sabemos que nem todo mundo é bem intencionado. Nós sabemos que nem todo mundo tem um coração alinhado com Deus. Nós sabemos que pessoas ensinam aquilo que realmente é mal, aquilo que vai produzir o mal na vida dos outros, só para ver a desgraça. Nós sabemos disso. E quando nós ensinamos e quando nós falamos com verdade, para que isso não aconteça. O ensino,
ele é como uma fortaleza. O conselho, ele é como uma fortaleza, ele é como uma muralha, ele é como uma rocha firme. É como o salmista fala, é um refúgio. O conselho é uma cerca ao redor das pessoas. Então parece que quando nós falamos e quando nós ensinamos isso aqui, é só algo que é mais um dia que passa, é mais uma pessoa falando. Só que não é bem assim, gente. Todo o ensino, ele é como uma muralha, como um muro ao redor de cada um, para proteger a pessoa. Os 3 anos que o apóstolo Paulo passou lutando e ensinando, quando ele volta, ele só lembra, em poucas palavras, ele lembra a forma como ele viveu. Mas no cerne da questão, Paulo diz: eu sei que penetrarão lobos ferozes no meio de vocês e distorcerão a verdade. Primeira coisa, gente, que a gente vê hoje, são pessoas com princípios mal fundamentados. A gente vê pessoas já com certa idade, com certa maturidade, que ainda têm princípios muito distorcidos e princípios mal formados. Pessoas que são como uma esponja, que absorvem tudo. Pessoas que não têm uma ideia para ponderar aquilo que ouve, para ponderar aquilo que ela observa. E isso é triste. É triste porque quando eu não tenho fundamento, quando eu não tenho princípios bem estabelecidos, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu observo, tudo aquilo que eu vejo ao meu redor, eu absorvo, eu vou me transformando naquilo, eu vou me tornando naquilo. E dependendo do ambiente onde eu estou vivendo, eu vou ser bom ou eu vou ser mal. Eu vou colher aquilo que é bom ou eu vou colher aquilo que é mal. As pessoas falam isso e realmente, se você observar, é uma verdade que geralmente uma pessoa é a média das 5 que andam com elas. Isso é uma verdade. Só que isso também é relativo. Porque se você for fundamentado na verdade, se você for uma pessoa com princípio bíblico, você pode estar onde estiver, você é inalterável, você não altera com aquilo que está ao redor. Mas se você é como uma esponja, se você não tem princípios bem estabelecidos, você vai absorver tudo aquilo e realmente você vai ser a média das 5 pessoas que andam ao teu redor. Você vai ser aquilo que está ao teu redor. Princípio mal fundamentado, gente. Sem fundamento na verdade. São presas fáceis para pessoas que têm más intenções. Jesus fala: acautelai-vos dos falsos profetas. Paulo está falando disso. Jesus diz assim: olha, tenham cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm a vocês vestidos de ovelha, mas por dentro eles são lobos devoradores. Sabe o que é interessante? É que não dá para saber, porque parece que Jesus está falando que o ensino ele é muito parecido com o ensino da verdade. Ele vem travestido de bondade. Ele vem travestido com boas intenções. Só que de imediato você não consegue perceber quem que é um bom e quem que é um mau profeta. Porque exteriormente eles parecem iguais. Só que Jesus fala que por dentro, mas eu não consigo observar o interior de ninguém. Eu não sei o que está no coração do outro. Eu não sei. Mas Jesus ele é bem claro, ele diz assim: olha, pelos frutos vocês conhecerão eles. Ele diz que uma árvore boa, ela não pode produzir frutos ruins, e uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore, ela produz de acordo com aquilo que ela é. Se eu sou bom, eu vou produzir aquilo que é bom. Se eu sou mau, automaticamente eu vou produzir aquilo que é mau. Então, para conhecer um falso profeta, para conhecer alguém mal intencionado, não é o que ela fala, gente, é o que ela produz, é o que ela replica. É por isso que ultimamente a gente tem falado que o evangelho ele tem que ser algo transmitido por meio daquilo que você é. Porque aquilo que você é o fruto do que o Espírito produz em você. Então, se você olhar para aquilo que as pessoas falam, você vai se impressionar, porque hoje, pelo vasto conhecimento, pela facilidade da informação, as pessoas sabem muito. Sabem muito. Consegue sentar com você e falar de qualquer assunto. Sabe, tem um conhecimento amplo e vasto, só que com uma profundidade assim. Pessoas têm muita informação e pouco entendimento. Pessoas sabem demais, mas entendem pouco daquilo que sabem.
Esse é o maior problema. Que as pessoas falam hoje para querer impressionar o outro. E isso é perigoso. Porque quando eu falo para querer impressionar, eu não falo para edificar o outro. Eu falo para massagear o meu ego. Então, para mim é irrelevante aquilo que eu estou falando. Porque eu não quero produzir nada de bom no outro. Eu só quero que ele me observe e me veja como uma boa pessoa. Só isso. Não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Então eu não tenho cuidado no que eu falo, não tenho cuidado naquilo que eu ensino, e muito menos na minha postura. Eu não estou nem aí para essas coisas. Porque eu não estou preocupado com a vida do outro. Eu estou mais preocupado com o que ele vai achar de mim. Porque eu quero que ele pense que eu seja uma boa pessoa. Eu quero que ele pense que eu sou uma pessoa que sou sábio, que eu sou inteligente, que eu sou bem informado. Cuidado com os falsos profetas. Ele vê a você vestido de pele de ovelha, mas por dentro são loucos devoradores. Eu não quero ser, mal com essas pessoas, porque geralmente elas não são mal intencionadas. Infelizmente, alguns, pela maioria, vivem por ignorância. É por ignorância. Alguns são mal intencionados sim, mas a maioria vive por ignorância. Faz sem entendimento, faz sem compreensão. Faz aquilo achando que aquilo é bom, porque traz prazer para a vida. Só que Paulo diz assim, olha, prisões e sofrimentos me esperam em Jerusalém, eu sei. Mas eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum. Se tão somente eu conseguir completar a carreira e terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Uma vez que nós entendemos a direção do Espírito, nada mais importa no que diz respeito à minha vida. Não é mais satisfazer as minhas vontades, os meus prazeres, não é mais viver para mim. Se tem um exemplo de alguém que viveu em função do outro, em função da graça de Deus, em função de cumprir aquilo que é a vontade de Deus, foi o apóstolo Paulo. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele é muito claro, ele diz assim, olha, em vocês opera a vida, mas em nós opera a morte, segundo aos Coríntios. Paulo diz assim, para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Paulo diz, olha, eu sou crucificado com Cristo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu tenho no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então não tem mais a ver com aquilo que eu quero ser, tem a ver com aquilo que eu fui criado para ser. Não tem a ver com a minha vontade, com aquilo que traz prazer para a minha vida. Tem a ver com aquilo que é o propósito e a vontade de Deus. Aquilo que é o propósito e a vontade de Deus. Eu só vou me encontrar e saber quem eu sou dentro da vontade dele. Não adianta eu fora da vontade querer encontrar a minha identidade. É o que essa geração vive hoje, é falta de identidade. É falta de saber quem é. E quando eu não sei quem eu sou e quando eu não entendo a minha identidade, eu fico procurando uma forma de tentar satisfazer o meu ser. Por isso que você vê uma crise hoje. Gente que não sabe o que é, não sabe o que quer da vida. Falta de identidade. Falta de identidade. E é triste eu viver uma falta de identidade conhecendo a verdade. Sabendo quem eu sou. Você não é aquilo que você acha que é. Você é um filho. Você é um filho dele. Amém. Você é um filho semelhante ao seu pai, semelhante ao seu irmão, Jesus Cristo. Amém. Você não é a versão que você acha que deve ser. Você é o plano e o projeto eterno de Deus que Ele sonhou antes da fundação do mundo. Amém. Existe um modelo a ser seguido, existe um modelo que é Cristo. Não é o irmão do lado, não é o irmão B, o irmão C. Existem pessoas que nos conduzem a chegar a Cristo. Existem pessoas que alimentam a nossa fé. Existem pessoas que nos fazem querer mais dele. Mas elas não são o nosso modelo. Existem pessoas que nos guiam, que nos orientam, mas elas também não são o nosso modelo. Cristo é o nosso modelo. Ele é aquilo que eu devo ser. Ele é aquilo quem eu sou. Assim como Ele está em mim, eu estou nele. Assim como Ele é, eu também serei. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que compreender.
Tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que está fora da vida com Ele, são barreiras e são pausas no processo de transformação. Para minha natureza humana, para o meu racional humano, isso é pesado, isso é duro. Porque parece que Ele nos liberta e nos coloca de novo em escravidão. Parece que Ele nos tira de uma condição de escravo e nos torna escravo de outra coisa. E eu vou falar para vocês que isso é verdade. Ele nos libertou do mal e nos tornou cativo da sua vontade. Sabe o que é interessante, gente? Você é livre para ser escravo de Cristo. A tua liberdade, a minha liberdade, a nossa liberdade, não tem a ver com ser livre para fazer o que eu quero. A minha liberdade tem a ver em escolher ser cativo da vontade dele. Essa é a liberdade em Cristo. É eu saber que sou livre, mas mesmo assim me tornar cativo da vontade dele. Porque ser livre e cativo da vontade dele é uma das coisas mais incômodas da nossa vida. Porque uma vez que eu me torno cativo da vontade dele, as minhas vontades elas morrem, elas desaparecem. É o que o apóstolo Paulo fala: eu não considero a minha vida de valor algum, se tão somente eu puder completar a corrida. É incômodo, porque eu não vou mais poder fazer aquilo que eu gostava de fazer, entre aspas. Por que eu estou falando dessas coisas? Se existe algo que eu nunca devo me desviar daquilo que é a verdade. Nunca. Eu posso crescer no entendimento, eu posso amadurecer, mas eu nunca posso deixar de sair daquilo que é o nosso fundamento de vida. Aquilo que forma, eu não posso. Uma vez que eu me desvio da verdade, eu perco o rumo, eu perco a direção. Uma vez que eu deixo de viver aquilo que são os nossos ensinamentos de formação de vida, eu perco o rumo, perco a direção completa, gente. Paulo estava indo para Jerusalém compelido pelo Espírito, porque ele vivia de acordo com a vontade. Mas uma vez que eu deixo de viver de acordo com a vontade, eu começo a confundir a direção do Espírito, eu começo a confundir a orientação do Espírito. Porque o que me guia, o que me orienta é a verdade. Se tem algo que eu nunca posso deixar, eu nunca posso abandonar, é aquilo que é a verdade. E eu nunca posso negar para vocês, nunca e jamais, a verdade também. E uns para os outros, nunca podemos negar a verdade um para o outro, por mais que doa, por mais que vá ferir. Porque a verdade, ela sempre prevalece, ainda que doa no começo. Mas ela vai produzir aquilo que ela nasceu para produzir. Eu nunca devo negar a verdade para ninguém. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo é muito claro. Depois de falar dos falsos profetas, dos lobos ferozes e dos falsos irmãos, ele diz assim, no verso 32: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhe herança entre os que são santificados. Ele ficou 3 anos ensinando. Partiria dali com o coração apertado, porque sabia que eles passariam por dificuldade. Mas no final Paulo diz uma única coisa: eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que é poderosa para edificar e dar herança entre os que são santificados. Eu comecei falando sobre tempo, que eu preciso entender o tempo e o momento de Deus, o movimento do Espírito. Há um tempo determinado para todas as coisas.
Mas para que eu entenda esse tempo, eu preciso compreender também que eu deixei semeado aquilo que é a verdade. Que a única coisa que ele vai falar no final é que eu entrego vocês a Deus e a palavra da sua graça, que é poderosa para edificar. Vou falar uma coisa para vocês. É entender aquilo que vibra dentro de nós, aquilo que arde dentro de nós, é uma responsabilidade minha. Você jamais pode exigir de ninguém, eu falo de ninguém, nem de pastor, nem de seja lá do que você queira imaginar, de presbítero, que ele tem que descobrir aquilo que você é. No mínimo ele pode deduzir algumas coisas, ele pode perceber alguma aptidão na tua vida, mas ele nunca vai saber aquilo que realmente você é. Porque aquilo que você é tem a ver com o teu relacionamento com o Pai. É o teu relacionamento com Ele que vai revelar aquilo que queima e que arde dentro do teu coração. Aquilo que vibra dentro do teu coração. Por que eu estou falando isso? É um tempo em que a igreja vai começar a funcionar, cada um trabalhando em ajuste. Cada um trabalhando dentro do seu propósito. Cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer, não aquilo que acha que deve fazer ou que tem aptidão para fazer. Mas para isso eu tenho que entender quem eu sou. Eu não posso esperar com que o outro venha dizer aquilo que eu sou. Eu não posso esperar dizer assim, você é um evangelista, você é um mestre, você é um pastor. Não, eu tenho que entender isso por meio do relacionamento com Ele. Pessoas podem apontar o caminho. Pessoas podem direcionar, mas jamais elas vão ter o direito de dizer quem você é. Então isso é responsabilidade minha, responsabilidade sua. Para que eu funcione bem dentro do corpo, eu tenho que saber quem eu sou. Devemos saber quem nós somos. Paulo, ele chegou no momento de partida. E isso fazia parte do chamado dele de apóstolo. Isso fazia parte da vocação dele. Para que eu funcione bem, eu tenho que saber quem eu sou. Ele não ficaria para sempre perto das pessoas, porque isso fazia parte do chamado dele. Ele não ficaria para sempre num lugar, porque isso fazia parte daquilo que ele foi chamado para fazer. Mas ele cumpriu com o propósito, com a vocação pela qual ele foi designado. Então nós precisamos saber aquilo que nós somos e aquilo que vibra e arde dentro do meu coração. Entender o tempo, entender o movimento de Deus. Entender que tudo aquilo quanto eu falo é uma semente plantada que talvez você não vai ver frutificar na vida do outro, mas que ela alcança um propósito determinado por todas as coisas. E que a certeza de que eu não deixei de proclamar a verdade nem a vontade de Deus, ela tem que exercer parte no meu e no teu coração. Sabendo que a gente vive de acordo com a verdade, anunciando a verdade, não negando a verdade, tem que trazer parte no meu coração. Não se preocupe, gente. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela guarde o meu e o teu coração. Porque assim como ele sofreu conspirações dos judeus, você também vai. Eu também vou. Nós sofreremos. Mas uma coisa é certa, a palavra da verdade nunca foi negada do meu nem dos teus lábios. Nunca. Amém? Amém. Essa é a verdade de Deus para nós hoje. Que a graça e o Senhor Jesus Cristo